Moral. O que é a moral? Como seria o mundo se não tivesse a moral? De onde veio essa ideia de moral que temos hoje? Como seria se fosse uma anarquia? Essa moral que temos hoje ainda seria cumprida? Ou a população agiria diferente? A ideia que temos de moral, ela vai contra a sobrevivência? É isso que vamos debater aqui nesse vídeo. Eu me chamo Matheus Heisenberg e sejam muito bem-vindos ao canal História Clássica. Nós vivemos em uma sociedade e essa sociedade tem normas estabelecidas. E essas regras existiam antes mesmo de nós nascermos. E a moral é como se fosse uma norma, uma regra, dizendo o que é certo e o que é errado. Por exemplo, nós sabemos que matar é errado. No caso, fazer qualquer tipo de mal a alguém é errado, assim como mentir, enganar, roubar e etc. Sabemos que isso são coisas ruins. Mas mesmo assim, tem pessoas que fazem essas coisas, e isso é um ponto que eu gostaria de comentar aqui. Bom, primeiramente, eu gostaria de explicar a origem dessa moral que temos hoje. Ela, em grande parte, surgiu com os ensinamentos do cristianismo, que tem como principal intuito fazer o bem, ajudar as pessoas e preservar a vida. Tendo em vista esses ensinamentos que foram passados por Cristo e pela Bíblia, é que vão ser inspiradas as constituições da maioria dos países de predominância cristã. Então, criam leis contra homicídios, roubos e estupros. A palavra moral vem do latim mos ou mores, que significa costumes. Então, os costumes pregados por Cristo se tornaram o modus operandi da nossa sociedade. Bem, em teoria sim, mas vemos que muitas pessoas não seguem sequer um desses ensinamentos. Podemos dizer que esses ensinamentos são produtivos para o bom funcionamento da sociedade. Se as pessoas são punidas por matar, isso traz mais segurança para as pessoas viverem bem e produzirem para o país, assim como não precisam viver da força para sobreviver, pois existem leis que protegem o cidadão contra agressões, contra assaltos ou estupros. Então, podemos concluir que as regras que temos nas constituições modernas, que foram inspiradas pela Bíblia, trazem benefícios para o cidadão e para a sociedade. Ponto. Mesmo essas normas de conduta serem o que encontramos de melhor para viver em harmonia, há pessoas que preferem não praticá-las. Porque, mesmo assim, existem pessoas que roubam, que matam, que estupram, e isso falando dos piores crimes, pois existem outros ainda. E o que vemos por aí, o que me preocupa um pouco, são pessoas que relativizam essas normas morais. Por exemplo, roubar é errado, mas depende. Bom, nós entendemos todas as adversidades sociais que existem e as dificuldades econômicas do nosso país. Mas, para mim, relativizar casos dizendo que de uma forma pode, mas de outra não, é realmente perigoso. Por que seria perigoso? Porque mostra que, para algumas pessoas, esses conceitos não estão enraizados em seu coração ou na sua mente. Tá, Matheus, mas a pessoa pode ser ruim. Afinal, felizmente, para a nossa sorte, temos leis para interceder e punir as pessoas que fizerem alguma coisa errada. Bom, então vamos fazer um exercício mental. E se, da noite para o dia, o país virasse uma anarquia? Não tivesse mais governo e as pessoas tivessem que lidar com si mesmas. Como seria? Qual valor iria permanecer? A moral que temos hoje seria cumprida? Ou seria outra? Ou nenhuma? Eu acredito, ou quero acreditar, que o nosso povo é forte e íntegro. E estou falando do nosso povo como um exemplo, mas poderia estar falando sobre qualquer outro país do mundo. Bom, nós tivemos como exemplo o caso do Covid, em que as pessoas se ajudaram e foram solidárias umas com as outras. E isso, a princípio, é um bom sinal. Porém, não chegou perto de ser uma situação anárquica, em que o governo abdicasse do poder
e deixasse o país nas mãos do cidadão. Com esse tipo de crise, ainda não podemos saber o que vai acontecer, pois se mesmo com leis e punições as pessoas cometem crimes, imagina se não houvesse um governo para punir e prender. O que aconteceria? Levamos em conta também que em situações de caos e extrema desordem, o mais comum é que as pessoas ativem o modo de sobrevivência. Matar para não morrer, para se proteger, brigar por uma comida que é pouca, preferir salvar a própria vida do que ajudar um terceiro. E as nossas normas de moral são o contrário das nossas ações por sobrevivência. A moral diz que é bom ajudar o próximo como a si mesmo, mas numa situação de sobrevivência, a sua vida está em risco. Então não será tão conveniente ajudar um terceiro. Então, com isso, podemos conjecturar muito sobre até que ponto a nossa moral resiste. E esse é o grande perigo do relativismo. Ah, isso pode quando a situação for essa. Ah, isso não pode se acontecer desse jeito. Uma relativização assim já abre precedentes para que a moral não seja enraizada, não seja adotada completamente. O errado sempre vai ser errado e o certo sempre vai ser o certo, não importa a situação. Mas é isso aí, galera. Esse foi um vídeo um pouco diferente. Foi um vídeo fazendo uma análise ou um debate ou apenas um pensamento. Eu queria explicar mais sobre essa questão da moral, queria saber também a sua opinião sobre a moral, até que ponto a nossa moral resiste e se você acha que numa situação de caos anárquico seria possível manter esse senso de moral. Então é isso, galera. Escreva nos comentários o que achou, dê o like se gostou, compartilhe por favor e não se esqueça também da nossa página no Instagram, História Clássica. Eu vou ficando por aqui e fui!